Abraão é uma figura muito importante. Ele é reverenciado por muitas religiões e culturas ao redor do mundo. Ele está presente na Bíblia e no Alcorão, dois dos textos religiosos mais influentes da história. Sua história é contada e recontada em várias tradições. Ele é conhecido como o Pai da Fé, um título que reflete sua importância e o impacto duradouro de sua vida e ações. Deus fez uma promessa especial a Abraão. Ele prometeu que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Ele prometeu que a família de Abraão seria uma bênção para o mundo. Abraão ouviu a Deus e acreditou em suas palavras, mesmo quando parecia impossível. Ele seguiu o plano de Deus, mesmo quando foi difícil. Abraão enfrentou muitos desafios e provações, mas nunca perdeu a fé. Certa vez, Deus pediu a Abraão que deixasse sua casa e sua terra natal. Sem hesitar, Abraão obedeceu e partiu em uma jornada para um lugar desconhecido. Abraão confiou em Deus e foi para uma nova terra, uma terra que ele nunca tinha visto antes. Sua confiança e obediência são exemplos poderosos de fé. Abraão nos mostra o que significa ter fé. Ele nos ensina que a fé verdadeira envolve confiança e ação, mesmo quando o caminho é incerto. Ele nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. A história de Abraão é um lembrete de que a fé pode nos guiar através das situações mais difíceis. Sua história é uma inspiração para pessoas de todas as crenças. Abraão nos mostra que a fé pode unir pessoas de diferentes origens e culturas, criando um legado de esperança e confiança. Deus contou a Abraão sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas cidades eram conhecidas por sua grandeza e prosperidade, mas também por sua decadência moral. Essas cidades estavam cheias de perversidade. As pessoas viviam de maneira egoísta e cruel, sem se preocupar com as consequências de suas ações. As pessoas haviam se afastado de Deus. Elas ignoravam os ensinamentos divinos e seguiam seus próprios desejos. Elas faziam coisas ruins e não se importavam. A violência e a injustiça eram comuns, e ninguém parecia se importar com o próximo. Deus estava irado com a perversidade em Sodoma e Gomorra. Ele não podia mais tolerar tanta maldade e decidiu que algo precisava ser feito. Ele decidiu destruir as duas cidades. O fogo e a destruição seriam a punição para a corrupção e a maldade que dominavam esses lugares. Mas Deus ainda se importava com as pessoas. Ele sabia que nem todos eram maus e que havia aqueles que ainda seguiam seus ensinamentos. Ele sabia que algumas pessoas boas poderiam estar morando lá. Deus queria dar uma chance para que os justos fossem salvos. Deus contou a Abraão sobre seu plano. Abraão ficou surpreso e preocupado com a notícia. Abraão era um homem justo. Ele sempre buscava fazer o bem e seguir os caminhos de Deus. Ele amava a Deus e queria agradá-lo. Abraão orava fervorosamente, pedindo orientação e misericórdia. Mas ele também se importava com o povo de Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que havia pessoas boas lá e queria que elas fossem poupadas da destruição iminente. Abraão estava preocupado. Ele não queria que as cidades fossem destruídas. Ele sabia que Deus era justo, mas também sabia que Deus era misericordioso. Então Abraão decidiu falar com Deus. Abraão perguntou a Deus se ele pouparia as cidades. E se houvesse 50 justos em Sodoma, Deus pouparia as cidades por causa deles? Deus disse que sim. Abraão continuou perguntando. Ele perguntou se Deus pouparia as cidades por 40 justos, depois 30, depois 20. A cada vez, Deus dizia que sim. Ele pouparia as cidades. Seção 4. A coragem de questionar. Finalmente, Abraão perguntou se Deus pouparia as cidades por causa de 10 justos. Deus concordou. Se houvesse mesmo 10 justos, ele não destruiria Sodoma e Gomorra. Abraão parou de perguntar.
Ele sabia que não podia pressionar Deus mais. Ele tinha feito o seu melhor para interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra. A coragem de Abraão é inspiradora. Ele ousou questionar a Deus. Ele implorou pela vida de outros. Abraão nos mostra o poder da intercessão, de falar por aqueles que precisam. Seção 5. Um legado de intercessão. Infelizmente, não havia nem 10 justos em Sodoma e Gomorra. As cidades foram destruídas, mas as ações de Abraão deixaram um impacto duradouro. A intercessão de Abraão nos ensina lições importantes. Ela nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Ele está disposto a perdoar e mostrar compaixão, mesmo para aqueles que se desviaram. Abraão também nos ensina sobre nossa própria responsabilidade. Devemos defender o que é certo. Devemos orar pelos outros, especialmente aqueles que precisam. Seção 6. O poder da oração. Hoje, a história de Abraão ainda é relevante hoje. Vivemos em um mundo com muitos problemas. Ainda há guerra, pobreza e injustiça. É fácil se sentir sobrecarregado, mas o exemplo de Abraão nos dá esperança. A oração é poderosa. Quando oramos, nos conectamos com Deus. Pedimos sua ajuda e oferecemos nosso apoio aos outros. Podemos não ver resultados imediatos, mas podemos confiar que Deus ouve nossas orações. Ele conhece nossos corações e se importa com o nosso mundo. Seção 7. Ecos de Abraão. A história de Abraão é um lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença. Ele nos mostra que, independentemente de onde viemos ou das circunstâncias que enfrentamos, cada um de nós tem o poder de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Todos nós podemos ser como Abraão. Podemos ser faróis de esperança e determinação, inspirando aqueles ao nosso redor a também fazerem a diferença. Podemos ser pessoas de fé. A fé nos dá a força para continuar, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Podemos defender o que é certo. Abraão nos ensina a importância de lutar pela justiça e pela verdade, mesmo quando é difícil. Podemos orar por um mundo melhor. Cada ato de bondade, cada oração, é um passo em direção a um futuro mais brilhante. É como uma pedra jogada em um lago. As ondulações se espalham, tocando inúmeras vidas e criando um impacto duradouro. As ondulações se espalham, tocando inúmeras vidas. Cada pequeno gesto de bondade pode desencadear uma reação em cadeia de positividade. Podemos nunca saber o impacto total de nossas ações, mas podemos confiar que elas importam. Cada sorriso, cada ato de generosidade contribui para um mundo melhor. Sejamos inspirados pelo legado de Abraão. Sejamos pessoas de intercessão, pessoas de esperança e pessoas de ação. Que nossas vidas sejam um reflexo de sua fé e determinação e que possamos sempre buscar fazer o bem, independentemente das circunstâncias.